Olá, queridos, que a graça e a paz, mais uma vez, seja abundante em sua vida, em minha vida, para que a cada dia venhamos frutificar para a honra e glória do Senhor. Hoje vamos falar, de maneira bem breve e resumida, sobre a primeira e segunda carta atribuída ao apóstolo Pedro. A primeira carta provavelmente tenha sido escrita no ano 65, a segunda no ano 67, quando o apóstolo estava bem perto já de sua morte, provavelmente escrita em Roma. E ele justamente fala sobre perseguição, tempos difíceis, isso aplicando primeiramente a primeira carta. Na segunda ele fala sobre a confiança na palavra de Deus, fala também sobre os falsos mestres, falsos profetas e nos fala da bendita esperança da volta de Jesus. São temas preciosos, mensagens objetivas. A segunda carta tem também um contexto pastoral, não somente a de Pedro, mas Tiago, também a carta de Judas. Ela tem esse contexto universal e também um contexto pastoral, onde é dirigida a um público-alvo, mas também ela pode ser aplicada à igreja em cada geração até a breve volta de Jesus. Quero pegar alguns pontos, alguns versos para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, o nosso crescimento espiritual. Eu quero inicialmente aqui no capítulo 1, versículo 6, ele diz: "Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações." Eles viviam num contexto realmente de grande dificuldade, no período do Império Romano, o quarto reino na profecia lá de Daniel. E ele fala que para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele fala, mesmo que o ouro seja provado pelo fogo, essa fé, ela precisa ser mais, ela é muito mais preciosa do que mesmo esse ouro. Ele diz mais ainda que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, que eles inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Ele está dirigindo a sua mensagem não simplesmente ao público restrito de Israel, mas ele compreende, ele que teve dificuldades, quem sabe a princípio, né, de entender essa verdade, que essa mensagem ela é ampla, a salvação é acessível a todos. Naquele encontro que ele tem ali com Cornélio, em Atos 10, fica bem claro para ele, diz: o Senhor não faz acepção de pessoas, mas lhe é aceitável qualquer nação que tema e faça que é agradável ao Senhor. Ele mais ainda aqui, investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Não simplesmente o sofrimento, mas as glórias. Isaías 53 fala sobre isso, de Cristo como sofredor, mas que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia, não fazendo conta da afronta, vendo ali, antecipando no seu olhar milhões incontáveis de pessoas salvas por toda a eternidade. E ele diz ainda no versículo 12 do capítulo 1 de sua primeira carta: a eles foi revelado que não para si mesmos, não somente para eles, para o seu período, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam escutar, compreender. Então, os profetas escreveram, temos ali a subdivisão do Antigo Testamento, o chamado Lei de Moisés, os Salmos, os profetas que o próprio Cristo reconhece, mas ele fala aqueles depois que ouviram os próprios apóstolos. E aí temos o Novo Testamento, os Evangelhos, Atos, as cartas, estamos concluindo ela, e o Apocalipse. Mensagens que têm públicos diversos, mas que no geral pode ser aplicada à igreja em cada geração, em cada período. Então, ele fala de diversos assuntos, fala sobre a santidade na vida, santidade no amor. Ele fala que os crentes são casas espiritual edificada em Cristo, é
importante entendermos isso. O Senhor não está preocupado em habitar em grandes templos, porque os céus dos céus não poderiam contê-lo, mas Ele quer habitar em espírito em mim e em você. Então é uma promessa do Senhor para nós. Ele fala sobre a vida cristã, os deveres dos crentes para com as autoridades. Ele fala sobre a vida exemplar, os deveres dos casados. Ele fala sobre a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo, nos dá Cristo como exemplo. E o sofrermos também por Cristo, ele fala. Ele fala que, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no eu de vocês, destinados a provarmos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Isso está no capítulo 4 da sua primeira carta, a partir do versículo 12. Ele diz mais, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, não é dado para nós o privilégio simplesmente de passarmos provações, privações, dificuldades, mas também de ser participante dessa glória que há de revelar na vinda do Senhor. Então, ele está aconselhando a igreja. E ele diz mais, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, como malfeitor ou outro aspecto, mas se é pelo nome de Cristo, por defender a mensagem de Cristo, sois bem-aventurado. Ele até fala que é tempo de começar pela casa de Deus. Se começa por ela, imagine qual será o fim daqueles que são desobedientes à mensagem. Essa mensagem é extensiva a todos. Quero pegar ainda um pensamento, fechando aqui a primeira carta, é claro, como mencionei, são mensagens breves, mas que é para nos instigar à busca pessoal, a compreender, a entender aquilo que o Senhor deseja para nós. No capítulo 5, versículo 7, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tem cuidado de você. Não há capítulo em sua vida, em minha vida, por mais obscuro que seja, que o Senhor não possa ler, o Senhor não possa compreender e nos ajudar a solucionar. Ele quer nos fazer a cada dia muito mais que vencedores. Isso é a sua mensagem. Quero entrar aqui na segunda carta. Ele fala na segunda carta sobre a palavra profética. Ele fala que temos mais confirmada a palavra profética como uma candeia, porque nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele dá essa certeza da palavra profética. Não foi produzido por vontade humana, tanto seja do Velho quanto do Novo Testamento. Ele fala também no capítulo 2 sobre falsos mestres, e ele fecha o pensamento falando sobre a vinda de Cristo, falando que o Senhor não retarda a promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo, não querendo que alguns pereçam, mas sim que todos venham arrepender-se. Mas ele diz ainda que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas eu quero pegar um pensamento que está no capítulo 1 desta carta, onde fala da prática progressiva, e eu até também tenho dado um título, o que deve ser acrescentado na sua e na minha vida? O que precisa ser feito? Porque tem aqui as promessas da volta de Jesus, a transformação, mas isso de nada adiantará se nós não estivermos ali, pelo menos para mim e para você. O que vai adiantar se nós não estivermos preparados ou alcançado a salvação em Cristo? E ele fala aqui, capítulo 1 da segunda carta, a partir do versículo 3, visto como pelo seu divino poder, é pelo poder de Cristo, nos tem sido dado de presente, todas as coisas que conduzem, algo que conduz a você e a mim, a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então não é algo atribuído a você ou a mim, não é pelos nossos méritos, mas pelo divino poder de Cristo. Nos é dado toda a condição para prosseguirmos crescendo dia a dia na graça do Senhor. Ele fala mais pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção que pelas paixões há no mundo. Então, qual é o segredo para mim e para você? É sermos coparticipantes da natureza divina, daquilo que o Senhor deseja para nós. Sermos coparticipantes da natureza de Cristo. Ele fala mais ainda aqui, versículo 5, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência,
Associai com a vossa fé a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com um domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade. Ele fala mais com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque se essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9 ele fala ainda, pois aquele em quem essas coisas não estão presentes. Ele fala, é cego, nada vendo, ou vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados do passado. E o verso 10 ainda ele fala, 10 e 11, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, ou cada vez mais, confirmar vossa vocação e eleição. Vocação é uma coisa, eleição é outra. Confirmar vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mensagens breves, diretas, o crescimento, a fé, a piedade, o amor. Ele fala aqui, aquele em quem essas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos antigos pecados. Que a graça de Deus e de Cristo seja abundante em sua vida e em minha vida, que vamos crescer a cada dia nessa graça, sermos coparticipantes da natureza divina, para que na revelação da sua glória possamos estar com Ele por toda a eternidade. Próximo estudo nosso, vamos falar sobre as cartas de João, do discípulo amado, primeira, segunda e terceira carta de João. Breves reflexões, mas que temos o objetivo de crescer nessa graça do Senhor a cada dia. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te damos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Cada dia venhamos crescer, sermos co-participantes da natureza divina, para que no Senhor sejamos muito mais que vencedores. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.